A Igreja Adventista e seus pastores têm sido alvo de notícia no nosso país sobre uma queixa de um suposto sequestro praticado contra um ex-pastor da Igreja Adventista. Em primeiro lugar, gostaria de falar sobre a improbabilidade da existência de um crime dessa natureza em Angola. Não é um crime de tradição no nosso país. E quando se fala de sequestro ou de rapto em Angola, isso suscita imediatamente alguma dúvida, porque não é um crime comum no nosso país. Existem vários outros crimes, mas crimes como sequestro ou rapto não são crimes comuns, não existem precedentes no nosso país. Em primeiro lugar, para que se possa falar de um sequestro, é necessário que efetivamente o sequestrado seja possuidor de bens, possuidor de alguma riqueza que seja cobiçada pelos sequestradores. Não é o caso. Trata-se de um pastor de condição social humilde e que não possuía posses nenhumas que pudessem ser objeto de alguma cobiça, quer fosse por cidadãos comuns e muito menos pelos próprios colegas, ainda por sinal, seus superiores hierárquicos. Assim, concluiríamos quanto a esta parte de que realmente trata-se de uma acusação duvidosa e insólita, porque não é um crime de tradição no território nacional de Angola. Além do mais, as autoridades competentes não deram comprovado ter existido algum crime dessa natureza. Assim sendo, só podemos concluir que tratou-se apenas de um subterfúgio para se poder justificar uma outra crise que o queixoso naturalmente estivesse a viver. O queixoso foi objeto de medidas disciplinares na sequência da sua conduta indecorosa e contrária ao manual da Igreja. E, por conseguinte, é perfeitamente natural que alguém que é sujeito a alguma medida administrativa disciplinar possa realmente despilotar processos judiciais ou de qualquer outra ordem numa perspectiva de vingança pessoal. Esta é a única razão a que podemos chegar para podermos perceber a razão de ser de uma queixa que vai parar às instâncias judiciais. Mas seria bom, a bem da verdade, dizer que a reação do queixoso não foi consequência de alguma medida disciplinar. A medida disciplinar, na verdade, simplesmente foi tomada meses depois de um comportamento muito estranho que se verificou por parte, portanto, do queixoso, quando se descobriu por denúncias que se teria tratado de um sequestro simulado. E, a par disso, também pelo facto de ter havido um certo abandono do próprio trabalho, do posto de trabalho, um certo distanciamento, quando o irmão queixoso deveria, tão logo quando reapareceu, apresentar-se junto dos órgãos da administração da Igreja para explicar em que circunstâncias é que ele realmente foi sequestrado e, enfim, apresentar realmente todo o historial do sequestro. E isso não ocorreu, pelo contrário, houve um desaparecimento total de quem se esperava que desse mais informações sobre
o que lhe havia sucedido. E quanto a esta parte de recordar que tão logo o irmão reapareceu, ele como pastor, na altura presidente da associação, ele foi pregar em várias igrejas. Nessa altura ele deu um bom testemunho dos próprios miliantes. Ele chegou a dizer que tinha sido muito bem tratado pelos miliantes. Não fez nenhuma alusão negativa dos miliantes, não apresentou lesões nenhumas e, portanto, é isso que ele deveria ter feito junto da administração da Igreja, o que não ocorreu. Portanto, o desaparecimento deste nosso irmão acabou por suscitar algumas dúvidas. Mas não foi por esse motivo que a Igreja tomou alguma medida administrativa. Pelo contrário, foi justamente na sequência de uma queixa infundada que o irmão apresentou às autoridades judiciais, quando tinha muitos recursos dentro da organização adventista, desde a união, passando pela divisão e até chegar à estrutura mais alta da organização da Igreja Adventista, que é a Conferência Geral. Portanto, são recursos que estavam ao alcance deste nosso irmão, se de facto tivesse algum motivo contra algum colega ou contra a direção da União do país onde estes factos realmente ocorreram. De qualquer das formas, este nosso irmão optou pela via judicial. O recurso à via judicial não é um comportamento reprovável, pelo contrário, é um direito de qualquer cidadão, assim como foi um direito dele. Mas o que está aqui em causa é o que se vai lá dizer. Pode ser a justiça, é um direito assegurado para todos, mas o que não se pode dizer são inverdades, até porque a palavra de Deus exorta-nos a não dizermos falsos testemunhos contra o próximo. Quando um cidadão recorre à justiça, ele é obrigado a dizer verdade na justiça. O que ocorre é que, passado algum tempo, surgiu nas redes sociais uma informação muito detalhada, uma informação, embora anônima, mas com muita consistência, supostamente escrita por um familiar próximo do queixoso, a dar conta de que teria se tratado apenas de um sequestro simulado do ex-irmão pastor, numa altura em que ele, se sentindo desesperado quanto à possibilidade de poder exercer funções de relevo a nível da Igreja em Angola, decidira então abandonar o país e regressar à França, onde tinha vivido no passado e onde tinha deixado os seus filhos. Segundo tal denúncia, ele gostaria de regressar à França, mas não de bolsos vazios. Ele precisaria de levar algum dinheiro. Foi então que pensou em simular um sequestro como forma de poder, digamos assim, extorquir uma soma na ordem de $1 milhão e assim então poder partir de forma confortável para a França. Mas acontece que, segundo tal relato, este plano não foi bem sucedido. Ao fim de 4 dias no suposto cativeiro, ele reapareceu. Ele reapareceu procurando ocultar pormenores sobre tudo o que tinha ocorrido. Isso é tudo quanto se sabe de tal denúncia. Muito bem. No momento em que este escrito foi apresentado ao nosso irmão, isto decorrido cerca de 30 dias após a sua liberdade, é que ele então decidiu partir para a justiça. Nessa altura, já colocando como réus
os próprios colegas. Portanto, ele, nesta altura, apresentou uma queixa contra uma queixa de um crime de calúnia difamatória contra a sua pessoa, pelo simples facto de a direção da Igreja lhe ter apresentado o teor de uma carta denúncia que já circulava nas redes sociais. Este facto nunca poderia consubstanciar-se numa difamação à pessoa do irmão que, enfim, apresentou a queixa. Mas, de qualquer das formas, este foi o seu entendimento e esta matéria decorre nos órgãos competentes do país. Curiosamente, passado um longo período de tempo, o queixoso voltou ao tribunal para aditar novos factos que, segundo ele, se havia esquecido. E esses novos factos tinham a ver com um homicídio tentado. É nessa altura que menciona um rol de nomes de seus colegas que, segundo ele, teriam planejado um atentado à vida dele. Isso foi muito estranho. Uma pessoa que oculta um facto tão importante como esse, de um plano de morte, que não o revelou tão logo apareceu da liberdade, quando apareceu em liberdade, e só o vai revelar meses mais tarde. Isto dá a entender haver aqui toda uma construção lenta, paulatina, de um filme acusatório para poder realmente justificar a sua ação que foi mal sucedida, que era justamente conseguir verbas da Igreja e partir para a imigração. Neste preciso momento, o que estamos a fazer é apenas um relato daquilo que são os factos. Não estamos a julgar, não estamos aqui, digamos assim, a fazer qualquer valoração sobre o assunto, mas apenas descrever os factos tal como se nos apresentam. Na verdade, esta acusação de que colegas teriam planejado um homicídio, esta matéria é a que consta atualmente do processo que está em julgamento. Mas ainda assim, há aqui várias questões que se poderiam realmente levantar. O queixoso até o momento não revelou por que motivo é que teria que ser morto. Não foi capaz de apresentar uma única testemunha, um dos tais meliantes que lhe terão revelado que pastores, colegas e superiores hierárquicos tinham um plano para, enfim, pôr termo à sua vida. Acusações dessa natureza são muito graves porque têm que ser sustentadas, carecem de prova bastante consubstanciada. Dizer apenas que foi assaltado por 4 sujeitos e que cada um deles era portador de 2 armas, sem que estas armas lhe fossem apontadas, realmente é insólito. Mais insólito ainda é acreditar que para ceifar a vida de uma pessoa indefesa, sem um guarda-costa, fossem necessárias 8 armas. Ou seja, foram 4 assaltantes, cada um sendo portador de 2 pistolas. Ao todo seriam 8 armas. Não é possível acreditar que para ceifar a vida de uma pessoa indefesa e à noite fossem necessárias 8 armas. Teria-se despelotado um verdadeiro tiroteio, teria sido um cenário de guerra para que se pudessem utilizar 8
armas de fogo contra uma pessoa indefesa. Então, todas essas questões levantam muitas e sérias dúvidas. Outra dúvida tem a ver com a descrição de que, tendo sido sequestrado por volta das 20 horas, 3 horas mais tarde, ele tinha sido transportado para uma localidade que dista a cerca de 600 quilómetros do local onde ele foi sequestrado. Em Angola não é possível percorrer essa distância em tão curto espaço de tempo. Isto não é possível. Então, este sequestro tem muitas incongruências. O próprio filme, o próprio relato é muito pouco credível. Assim como não é possível acreditar que alguém que tenha sido torturado durante o cativeiro apareça logo a seguir a pregar em várias igrejas sem realmente demonstrar qualquer fragilidade no seu aspecto psicológico ou mesmo físico. Seria mais curial que o queixoso apresentasse um relatório médico que provasse que, de facto, durante o cativeiro, ele foi sujeito a, digamos assim, sevícias. Isto realmente leva-nos a muitas dúvidas. Não estamos aqui para julgar. Esta é uma tarefa que compete aos juízes, de aceitar todas essas acusações e exigir a produção da prova destes factos de acusação. Mas nós gostaríamos apenas aqui também falar um pouco sobre a condição dos arguidos perante um tribunal. Existem convenções internacionais já, digamos assim, homologadas e aceitas por todos os países, de que, de facto, todo arguido tem obrigações, mas também tem direitos. Os arguidos em qualquer processo judicial têm o direito, têm vários direitos, e um deles é o da presunção da inocência. Isto quer dizer que até ao final do julgamento, em que se conclua que o arguido, a pessoa que está a ser julgada, é culpada ou não, até a esta altura, a pessoa presume-se como inocente. Esta presunção de inocência é um princípio fundamental que consta de todos os textos constitucionais dos países, incluindo o de Angola. O que significa que, neste preciso momento, nós temos aqui arguidos que, por lei, são inocentes. Todos os pastores e irmãos que estão a ser julgados neste processo são, até a este momento, inocentes. Não está ainda provado que tenham cometido algum crime. E toda a comunidade adventista a nível nacional tem fé e certeza da inocência dos nossos irmãos. Mas se o contrário existir, isso será tarefa realmente dos tribunais. Para isso é que eles existem. Porque senão os julgamentos seriam simplesmente populares. Os julgamentos seriam feitos pela mídia, como já parece ser, enfim, a tendência. Não se pode condenar, não se pode prejudicar a imagem de ninguém antes de um veredito final. Mas mesmo um veredito ainda não é a fase final de um julgamento. Ainda há mecanismos de recursos e em Angola existem tribunais de recurso. Significa que depois da decisão da primeira instância, cabe lugar a recurso num tribunal
superior. Neste caso, é o Tribunal Supremo de Angola. Mas ainda sobre decisões do Tribunal Supremo de Angola, ainda há lugar a um recurso, neste caso, junto do Tribunal Constitucional. Portanto, o caminho é ainda longo. A menos que o próprio queixoso venha, com toda a honestidade, confessar perante a justiça e perante Deus e perante a humanidade, de que tudo o que está realmente no processo é falsidade. Mas, caso contrário, vai ter que se aguardar com toda a serenidade, embora seja sempre um julgamento desgastante, do ponto de vista humano e psicológico, sobretudo quando as pessoas são inocentes, mas vai ser realmente necessário ter paciência até que este julgamento chegue à instância mais alta da justiça a nível da República de Angola, que neste caso será o Tribunal Constitucional. Posto isto, diríamos que é um processo que está em curso, como qualquer outro. Sabemos, a nível mundial, de muitos julgamentos que ocorreram e que, no final, as pessoas, de facto, foram absolvidas. Isto pode lembrar um pouco o episódio bíblico daquela decisão salomônica em que duas litigantes apareceram perante o rei Salomão, pedindo justiça. Mas estava ali uma senhora mais empolgada, mais hilariante, que mais, mais dinamismo, mais dinâmica, mais protagonismo apresentou perante aquele tribunal. E no final acabou por ser justamente esta mulher que perdeu a causa. O facto de se falar muito alto, o facto de se estar a beneficiar de uma vasta publicidade a favor do queixoso, não é sinônimo de que a favor dele possa pender a justiça. Nós vamos aguardar pela justiça dos homens, mas, acima de tudo, aguardamos pela justiça de Deus, para quem nada está em oculto. Por fim, apesar de ser jurista, mas crente em Deus e na sua providência, apelava a toda a comunidade adventista e amigos desta comunidade para que realmente orem a favor deste caso. É um caso insólito para uma igreja que existe há cerca de 100 anos em Angola, e este é o primeiro episódio do género que vai parar à justiça. Pela primeira vez, o nome da Igreja Adventista é mencionado num tribunal. É insólito, é insólito. Mas nós sabemos que, vivendo nos tempos do fim, tudo isto é possível. O próprio Cristo foi julgado, foi acusado e foi condenado pelos homens, mesmo sendo justo. É um aspecto profético que temos aqui diante de nós. Não podemos ficar surpreendidos com essa natureza de acusação, e pelo facto de ter sido um ex-pastor realmente a mover um processo contra colegas de uma igreja a que ele pertenceu por décadas e décadas. Então, tudo isso, parecendo muito estranho, só pode ter um contexto profético, um contexto bíblico, previsto nas Sagradas Escrituras, de que nos tempos finais da existência deste mundo, irmãos irão contra irmãos, nações contra nações, enfim, homens impenitentes, sem amor, tudo isso está descrito. Então, hoje nós estamos a testemunhar nos nossos dias o cumprimento das profecias. Que sejam essas as palavras de ânimo e de consolação, mas que, acima de tudo, prevaleça a esperança na justiça divina.